segunda-feira agora, um rapaz que nasceu em Araxá, tem 63 anos. Ele foi introduzido no mundo espírita pelas mãos de Chico Xavier e há 20 anos ele psicografa cartas de familiares, já publicou 30 livros. Apesar de ter só o primeiro grau, esse rapaz que eu estou vendo aqui, que na verdade tem um sorriso de menino, ele psicografa em vários idiomas, né? Me parece que no começo hoje ele é ourives, aposentado, mas continua trabalhando. E no começo parece que ele não se dava muito bem com a mediunidade. É o Celso de Almeida Alonso. Como vai, Celso? Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Estou honrado, feliz por estar perto de uma apresentadora tão famosa como é você. Bobagem isso, Celso. Por uma criatura que deu uma demonstração de fé e de amor à vida para todo o povo brasileiro, nós temos que ser até agradecidos a você por essa sua força que você mostrou. É fé em Deus só. Que às vezes nos falta. Ah, quem me dera. Ó, como é que é essa história que eu tenho aqui escrita, mas eu queria saber da sua voz aí. Diz que você começou a sentir umas manifestações mediúnicas e a ver pessoas que já tinham partido com 16 anos ou antes disso. Então, aos 14 de idade, eu tive a experiência. Meu pai havia falecido fazia 6 meses, né? E eu vi meu pai. Aquilo me amedrontou. Eu gritei tanto, fiquei tão apavorado. Como é que é que eu ver? fiquei assustado e meu pai também se assustou e logo foi embora. Como é que é ver, assim? É ver, igual ver estou como? te vendo. É? Igual estou te vendo. Eu estava deitado, fiz minha prece, aquela prece de jovem ainda que não é uma prece de fé, é uma prece de obrigação, né? Sim. O Pai Nosso que está no céu, aquela coisa rápida. Sim. E quando eu me virei, o papai estava em pé na porta. Ele tinha morrido há E eu quanto há tempo? 6 meses. Sim. E aquilo me assustou muito. E após isso eu não podia mais ouvir falar em espiritismo, em doutrina espírita, né? Tudo, até os livros espíritas eu tinha receio. E minha mãe espírita. Sim. Ela tinha os livros, eu falava, mãe, guarda esses livros. Tinha medo do assunto. Aos 16 de idade eu tive um encontro com o Chico em Sacramento. Eu não queria encontrar com o Chico. Mas eu fiquei na casa da minha tia sozinho, porque todo mundo foi lá para ver o Chico. E eu fiquei com medo de alguém aparecer para mim lá da maneira que meu pai me apareceu. Sim. Então eu gostava de ficar junto de pessoas, né? Não queria ficar sozinho. Aí fui lá pro ginásio Allan Kardec. E cheguei lá, o Chico lá, e eu nem quis me aproximar dele, só perguntei ao senhor, aquele é o Chico Xavier? Ele falou, é. Eu olhei, achei ele um homem assim, feio, sabe? Porque tudo me aterrorizava. Desse assunto? Aí eu virei de costas para olhar o pessoal. Escutei uma senhora falar assim, Chico, autografa esse livro para mim. Aí ele falou, só se nosso céu se emprestar caneta. Aí ele falou o seu nome. Aí eu assustei, virei e falei, o senhor está falando comigo? E ele falou, meu filho, você tem uma caneta para me emprestar. Aí eu não sei o que me aconteceu naquele momento. Eu fui para cima dele, chorava, beijava, abraçava. Aí eu me lembro de ter dito, falei, olha, eu não queria encontrar o senhor, eu não queria ver o senhor, mas eu prometo ao senhor que eu vou me comparar nesta encarnação a uma unha de seu pé. Aí ele falou, que é isso, meu filho? Eu sou apenas cascalho que serve para machucar os pés das pessoas que passam por mim. Você quer a luz. Porque o Chico sempre colocou a gente lá em cima e lá embaixo. Infelizmente teve pessoas que achou que estava lá em cima mesmo e acham até hoje. E aí a queda é maior. E você começou a psicografar quando? Quer dizer, quando é que você... Aí você deve ter continuado na doutrina, buscando... Pois é, depois, quando ele saiu, no término da reunião dele, ele chamou o Dr. Valdo e falou, Valdo, ao Nosso Celso, deixa eu te apresentar o Nosso Celso para trabalhar conosco em Uberaba. Aí que foi mais estranho ainda, porque eu residia em São Paulo naquela época. Sim. Eu e minha mãe trabalhávamos, morávamos juntos lá no do Ipiranga. E o Chico morava em Pedro Leopoldo. E a minha irmã mais velha,
casou-se com a pessoa de Uberaba, foi morar em Uberaba, a mamãe começou a ter problema de angina. E você mudou para E os médicos pedindo para ela mudar para um lugar mais quente, que seria melhor para a saúde dela. E a minha irmã começou a fazer pressão para ela ir embora, mas ela não me deixaria sozinha em São Paulo. Aí você foi parar em Uberaba. Aí eu fui para Uberaba em 1959. Em 1959 o Chico foi para Uberaba. Mas me falaram aqui que você começou, a primeira carta você fez endereçada a familiares foi em 82, só quando você já tinha 42 anos de idade. Eu relutei muito, porque eu iniciei meu trabalho no centro, assim, estudando, fazendo sopa, ajudando na limpeza do centro, mas eu não queria assumir a mediunidade. Aí você continuava vendo? Continuava vendo, continuava tendo aquele ímpeto de escrever, porque eu tenho um curso primário, sempre detestei escrever. Eu tenho preguiça até hoje de assinar meu nome, não vou mentir. É uma coisa que Deus vai me perdoar, não consegui nessa encarnação ter essa vontade de estudar, de escrever. Mas aí o Chico me chamou na casa dele, eu estive lá, ele pegou e falou: meu filho, isso aos 42 anos. Meu filho, quando você vai começar? Eu falei: começar o quê, Chico? O trabalho de psicografia. Eu falei: Chico, eu sei que não fui eu que pedi isso. Que fui eu que pedi isso, aliás. E Deus me concedeu essa mediunidade. Mas, Chico, eu não vou aguentar fazer isso que você faz, aceitar aquilo que você aceita, né? Porque eu não quero sentar numa cadeira diante de um público para ser julgado por esse público. Aí o Chico falou: mas, meu filho, eu achei que você tinha um pouco de humildade. Você não tem humildade nenhuma. Você está querendo ser melhor que Jesus. Porque Jesus foi julgado, chamado de impostor, de malfeitor, de malandro. Ele ficou caladinho, pegou a cruz e carregou. Você não quer ser julgado? Você julga o político, você julga o seu familiar, você julga o vizinho. Não quer que os outros te julguem, porque é um direito, todo mundo tem. E ele falou para mim assim: e é muito fácil. Quando alguém chega perto de você e disser que você é impostor, você sabe que você não é impostor. E quando alguém te chama de santo, você sabe também que você não é santo. É verdade. Aí eu não tive mais. Ou eu continuava naquela ideia de não querer ser julgado e ser melhor que Jesus, ou eu partia para o trabalho. E parti para o trabalho. Deixa eu contar uma particularidade aqui. O Celso resolveu vir no programa. Ele não gosta de sair de Uberaba, não gosta de aparecer, né? Então ele disse que, uma vez ele conversando com o Chico disse que deu um conselho para ele, que dizia assim: quando te chamarem para ir num programa de televisão, você penteia o cabelo bem bonitinho, que nem ele está hoje aqui, coloca uma roupa ajeitadinha, que nem ele está hoje aqui, e vai. Porque assim você vai estar representando a doutrina espírita. Foi isso que ele te falou? E você fez tudo direitinho. É porque eu não quis. Eu tomei banho hoje de manhã. Eu entrei no camarim ali, eu nunca tinha feito uma maquiagemzinha, não. Eles passaram um negócio lá para não brilhar. Né? Para não brilhar. E eu falei assim: gente, será que eu vou ficar bonito? Porque na Ana Maria Braga você precisa ficar bonito. Porque ela é uma pessoa bonita e você sente no olhar dela a paz que ela transmite para a gente. Mais uma vez eu digo: eu estou honrado, agradecido. Para com isso. Que Deus te abençoe por dar essa oportunidade para quando você psicografa, como é que é? Eu nunca tive a oportunidade de fazer essa pergunta para o Chico, apesar de ter estado com ele algumas vezes. Como é que é? Você tem a pessoa na tua frente, e aí como é que é essa emoção da psicografia? Olha, quanto ao Chico, o Chico é um missionário. O Chico a gente coloca à parte, né? Porque o Chico, ele tanto psicografava escutando os espíritos, ou às vezes conversando com o espírito mecanicamente tomando o braço dele e escrevia. Era uma variedade. No meu caso já não. No meu caso é mente a mente, para ficar mais fácil de explicar.
que é aquilo. Cientificamente eu não sei te explicar, só um espírita culto, eu não sou culto. Mas é uma ligação que a espiritualidade faz mente a mente. Coloca o espírito com a gente, você deixa de pensar para ele pensar no seu lugar. E é isso que vai sair no papel. Quer dizer, você... E você vive a emoção dele naquele momento. Você chora com ele, às vezes você sorri com ele. Você o vê ou não? Raramente eu vejo. Você só sente que a tua mente, quer dizer, você nem sente, porque a sua mente fica aberta para que... Se eu pensar em alguma coisa, eu corto a psicografia, que às vezes acontece. Já aconteceu até uma vez de eu pensar no que tinha lá em casa para me comer, que eu estava com a fome danada. Sabe? E atrapalhei o espírito a escrever, aí tive que largar outra vez. Então a gente não pode levar para o meu problema eu não posso levar para o centro. E quando você vai, você pede a Deus que te livre de todos os problemas. Que me livre daquilo, deixa o meu problema para... E nisso não há santidade nenhuma. Se a pessoa fala assim, se você faz isso por amor, até hoje eu creio que eu não faço por amor. Eu faço por aquilo que o Chico me disse que eu esqueci de te falar. Ele falou, meu filho, você tem duas opções. Ou você fica sentado naquela cadeira, ou você vai para o passo da coice. Aí eu falei, não, eu prefiro ficar na cadeira. Do que dar coice no passo. Eu tenho uma moça aqui, que eu a conheci, que está aqui no meu estúdio, eu ainda não a beijei, porque ela me dá muita saudade de um tempo muito bom, que foi logo no começo da TV Tupi, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui ser uma apresentadora de um programa de variedades à tarde. E quando eu cheguei em São Paulo, eu entrei nos estúdios da TV Tupi, e essa moça já era uma artista de grande sucesso, e eu assistia e admirava muito o trabalho dela. E da primeira vez que eu a vi, eu levei um susto danado de estar ao lado da maquiagem do Juvenal, sentada com Ana Rosa. Então eu queria dar um beijo. Que prazer. Prazer é meu, Ana Rosa. Obrigada por ter vindo aqui. Eu também sinto muito saudade daquele tempo. Não é? Não é? Assim, né? Senta, Ana Rosa. E o Marcel, que você já conhece, que até a última vez que veio aqui me confessou um pouco cético com relação à doutrina espírita, mas fez a biografia do Chico Xavier. Agora, Ana Rosa, conta por que você está aqui nessa conversa hoje. Bom, várias razões. Primeiro, a sua produção me ligou convidando para vir ao seu programa e eu não poderia deixar de vir. E, em segundo lugar, pelo tema que eu já acompanho há muitos anos, estudo, pela presença do Celso, que, por coincidência, eu acho que coincidências não existem, foi uma das pessoas que psicografou uma mensagem da minha filha. E também pela presença desse garoto aqui, que eu li o livro dele todinho, já vi entrevistas dele, eu falei, poxa, eu não posso deixar de estar presente nesse dia. Você perdeu a sua filha há quanto tempo, Ana? Vai fazer 8 anos, agora é dia 16. Ela tinha que idade? Ia completar 19. E aí você tem mais quantos filhos? Mais 6. Que horror, 7. Né? Quanto filho? Que horror, não, que idade, mas não é verdade. Exatamente. Mas aí você já era espírita? Já. Eu sou espírita. O primeiro Evangelho segundo o Espiritismo caiu nas minhas mãos. Quem me deu de presente foi o Augusto César Vanucci, em 1960. Nós estávamos trabalhando juntos e eu tinha recém perdido o meu primogênito, com 1 aninho e 2 meses. E em conversas o Augusto falou assim, você está muito revoltada, eu vou te dar um livro, você lê? Eu falei, leio, mas... Quer dizer, você já perdeu 2 filhos. 2 filhos. Eu acho que qualquer livro que eu ler não vai mudar a minha forma de pensar, eu sou realista, eu não sou pessimista. E comecei a ler o Evangelho daquela forma que todo mundo começa, né? Folheia daqui, lê dali e tal. E me trouxe, assim, uma compreensão, digamos, de que porque o meu filho tinha ido embora com 1 aninho e 2 meses. Porque geralmente quando acontece isso, Ana, você deve saber disso, a primeira pergunta que a gente faz para Deus é por que eu? Por que comigo? Por que o meu filho? E o Evangelho me trouxe, assim, algumas respostas que eu precisava na época. Mas eu era ainda muito jovem, e o trabalho, e a vida, e depois eu tive outros filhos e tal, e não acompanhei, não me dediquei. E em 1966,
66, 67, eu estava fazendo com outro Augusto César, o César Augusto Strasser, um é Augusto César Vanucci, o outro é César Augusto Strasser. O Strasser, nós estávamos fazendo Profeta na Tupi, e a minha vida estava assim, toda revirada, de perna para baixo, muitos filhos e trabalho e tal. E numa conversa, durante o trabalho, o Strasser falou assim, Ana, por que você não vai lá, leva teus filhos para tomarem um passe, vai você com o Guilherme, ajuda tanto, harmoniza e tal. E daí para frente eu comecei a frequentar mesmo. Começamos a fazer curso. Você vê, o elenco lá em cima está ficando reforçado. O elenco está ficando reforçado. Desculpa, eu vou voltar com você agora. Tá, só para resumir, então é desde essa época que eu estudo Espiritismo. Então, quando a Aninha desencarnou, eu tive, graças a Deus, esse consolo de já conhecer bastante da doutrina. E a primeira vez que você recebeu uma carta, enfim, uma comunicação, né, psicografada, não sei se se chama de carta ou de... uma mensagem. Uma mensagem, né? Como foi para você? A Ana, primeira, eu tenho até uma pastinha, eu não saberia te dizer de cabeça assim, mas a primeira manifestação que eu tive da Ana, fazia um mês que ela tinha desencarnado, eu estava numa reunião mediúnica e uma entidade se manifestou e pelo jeito que ela começou a falar, eu fiquei meio assim de orelha. Eu falei, gente, ela disse que era mulher, que sabia que estava desencarnada, porque muitos se manifestam sem saber que já estão lá, né, do outro lado de lá. E que se lembrava assim vagamente de um local com árvores, um jardim. Ela foi atropelada na praia de Botafogo. Se lembrava de um carro preto e aquilo, começaram as coincidências assim, eu fui ficando de orelha em pé. E aí o orientador que estava cuidando dela, eu também estava orientando, mas era ele que estava tratando dela ali no caso, falou assim, você quer falar mais alguma coisa e tal? Ele perguntou, quem são essas pessoas que estão aqui assim, parecem frades, capuchinhos? Eles são os amigos que trouxeram você aqui. Eu disse, não, está tudo bem. Ela sabia que tinha desencarnado recentemente. E ela foi encaminhada para algum lugar. Quando terminou a reunião, eu perguntei, eu falei, poderia... Aí ela fez uma pausa e disse assim, antes de ir embora, ela fez uma pausa e disse assim, quem é aquela moça na janela vestida de cigana? Um segundo ela falou, é a Letícia, amiga de vocês. E não falou mais nada. Ele disse, você quer falar mais alguma coisa? Não, e ela foi encaminhada. Ana, sabe quando sobe aquele gelo na coluna, assim? Aconteceu comigo. Deixa eu te contar. Quando acabou a reunião, eu perguntei pro dirigente, eu falei, poderia ter sido a minha filha? A médium que deu a comunicação disse, não, Ana, essa moça estava dirigindo um carro. Depois eu perguntei para uma senhora, dona Eunice Sarroris, que também conviveu muito tempo com o Chico e é uma das frequentadoras do nosso Seara Fraterna. Falei, dona Eunice, o médium interfere na mensagem? Ela disse, claro, porque como disse como o Celso falou, você está recebendo aquilo e você pode, quando o espírito diz um acidente de carro, você, o médium, pode tanto pensar que foi atropelado como que estivesse dirigindo e tivesse dado uma batida. Aí eu tive certeza que era a Ana pelo seguinte, mulher, recém-desencarnada, o local, acidente com um carro preto. E quando ela falou vestida de cigana, eu tenho uma coisa na minha vida que me acompanha sempre. Eu sou circense, meus antepassados eram saltimbancos, eu estreiei na televisão fazendo uma cigana, fiz várias ciganas na minha vida. As pessoas chegam a me perguntar se eu sou cigana por causa do meu tipo, não sei, do meu rosto. E quando ela falou Letícia, eu tenho uma filha que é Letícia. E nós frequentamos o Seara há muitos anos e eu não conheço ninguém lá com esse nome. Aí eu tive certeza absoluta de que era a Ana. Isso fazia um mês. Depois disso eu recebi algumas mensagens dela. Eu fui ao Uberaba procurar o Chico. Ele já não estava psicografando, estava afastado, nos recebeu, conversou conosco, mas não trabalhava mediunicamente. E em 99 eu voltei ao Uberaba porque eu tive conhecimento que o Celso psicografava. E eu recebi uma mensagem através do Celso. E ela dizia o quê? Olha, é uma carta, eu costumo dizer assim, geralmente as cartas, o teor delas é muito parecido, mas em algum momento você reconhece aquela entidade que você está esperando, né? E num momento da carta ela diz assim, mãe, a tua preocupação comigo, o teu cuidado. Quando você pergunta, porque no Rio de Janeiro, em todo lugar que você vai tem ar-condicionado.
E nós vivemos muitos anos aqui em São Paulo. Quando fomos para lá, ela estava com 13 anos. E no calor, assim, de 43 graus, a gente saía para ir ao cinema, ao teatro, um show. E eu sempre dizia para as meninas, pega o agasalho, porque o ar é muito frio. Né? Elas tiveram bronquite durante 7 anos, ela é a caçula. E cada resfriado desencadeava uma crise. Então, era uma neurose minha. Mãe, para com isso, leva agasalho. Eu saía com uma sacolinha, 40 graus centígrados. Com agasalho para quando chegasse lá. E na carta ela fala assim, aquele teu cuidado, Ana, levou o agasalho, já tomou o remédio. Aí eu não tive dúvida, eu reconheci que era a Ana mesmo que estava falando. O teor da carta, Ana, é muito parecido, né? Eles dizem que a desencarnação foi um momento doloroso, porque deve ser, claro, a saudade é muito grande, mas que eles estão sendo bem orientados, bem tratados, e que a gente precisa ter muita força enquanto está aqui. Eu choro de saudade e de emoção, mas em nenhum momento eu tive revolta. Eu aceitei e as pessoas me perguntam assim, que bom que você é espírita, isso te dá força, com certeza. Isso não impede que você sinta a dor da separação. Mas eu acho que a doutrina espírita te dá, assim, esse consolo de você saber o porquê. Era a hora dela, como vai chegar a nossa, como chegou a hora da Raquel, todos nós vamos passar por isso, né? Eu tô com o Marcel aqui, eu vou pedir licença a vocês, eu vou dar um intervalinho comercial e vamos nos recompor aqui. O Marcel esteve aqui, há quanto tempo, Marcel, você esteve aqui? Foi há 4. Aí a gente voltou aqui com esse papo gostoso, né, porque eu acho que são perguntas que muitas vezes a gente quer fazer e não tem para quem perguntar, né, e eu acho que esse caso aconteceu com o Marcel, que escreveu a biografia do Chico. Ele agora está fazendo uma pesquisa para escrever um livro sobre psicografia, né? E eu não tenho o pedaço do programa aqui, a gente não editou, quando você veio e disse que você era cético com relação ao espiritismo quando você começou a escrever o livro e que você continuava assim ainda aquele dia que veio aqui. Como é que... eu era assim, muito cético há 10 anos, quando eu comecei a escrever a primeira versão do livro, né? E depois, com o tempo, quando eu vim aqui há 4 meses, a minha fé era uma fé que se movia. Tinha dias, momentos que eu acreditava muito em tudo, tinha dias que eu duvidava, então eu ficava nessa oscilando. Por ter conhecido o Chico, né? Por ter conhecido histórias como da Ana, porque é impressionante a mensagem psicografada, as sessões de psicografia são absolutamente emocionantes. Quando eu fui há 10 anos ao Uberaba, o Chico estava recluso, ele não estava psicografando. E aí eu me lembro que eu perguntei lá em Uberaba, quem é que está psicografando e tudo? Onde é que está se concentrando esse movimento? Eles falaram, vai no Celso, porque você vai ver mais ou menos como o Chico fazia. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, para quem não conhece ou não é afeito à doutrina espírita, o Celso, como todos os espíritas de mesa branca, não posso chamar de mesa branca, ou não kardecistas, né? Não cobram nada por nenhum momento de psicografia, tanto é que o Celso continua sendo ourives, fazendo sua joalheria lá, seu trabalho, e não é um trabalho voluntário, né, para quem tem o dom que Deus deu aí, e não tem nenhum, tem movimentos de ajuda às outras pessoas que normalmente se congregam em volta, como foi o trabalho do Chico e tudo, mas não se cobra nada para você que não conhece a doutrina. Não tem ganho financeiro nenhum. O Centro do Celso, às sextas e às segundas-feiras, fica lotado. São pais, mães vindos de todo o Brasil, muitos com sofrimento enorme, a dor da perda, a saudade, né? Então elas vão procurar essas mensagens, o Celso fecha os olhos, o lápis, a caneta corre em cima do papel numa velocidade assombrosa, essas mensagens vêm cheias de nomes, sobrenomes, apelidos de família, detalhes sobre circunstâncias da morte, muitas vezes com informações que na primeira vez que eu fui para Uberaba,
A minha tese era a seguinte, que o médium ele acessa o inconsciente da pessoa e através de um processo telepático ele pega aquelas informações e passa para o papel. Você acreditava nisso? Acreditar, essa era a minha tese. Tinha teses piores, tinha gente que achava que realmente havia quase que uma equipe de reportagem levantando essas informações sobre as famílias e sobre a pessoa, e essas informações eram levadas para o médium que decorava tudo e passava para o papel. Essa tese eu não defendia, eu defendia a desse acesso ao inconsciente. O problema é que muitas vezes a família não tem acesso às informações que estão ali, que o médium passou no papel. Então, essas famílias elas vão ter que pesquisar depois e checar essas informações, são nomes de bisavô, de trisavô, nomes de bairro, bem antigamente, que depois mudaram, então eles vão ter que checar. Então, isso começou realmente a me balançar. Aquele cético, ele começou a mudar com as mensagens psicografadas, porque elas são cheias de detalhes que as famílias não conhecem, né, Celso? Então isso aí balança qualquer um. Aí né? você veio aqui e falou sobre o livro. Aí eu falei sobre o livro e aí de lá para cá, Ana, eu não parei mais. São 4 meses de palestra, visita a centros do Brasil inteiro, autógrafos, mais autógrafos, esse corpo a corpo, assim, direto com o leitor, muitas mães, muitos pais também em sofrimento, que vão conversar comigo, que querem saber o que o Chico achava, como é que lida com aquela dor, como é que lida com aquela perda. Então eu fui realmente mudando, né, assim, mais do que há 4 meses, né. E assim. me contaram que você resolveu parar, quer dizer, não... Aí, há 1 mês, eu estava absolutamente exausto. Aí 1 mês eu falei assim, olha, eu vou mudar de assunto, vou pesquisar logo um outro personagem, vou começar uma outra biografia, Vai fazer um outro livro, vou encerrar isso. Aí, aconteceu o seguinte, há 1 mês, me liga um médium jovem de Brasília, que está começando a psicografar agora, Denizar, que me entrevistou para um programa espírita de lá. Tive uma conversa rápida com ele no programa. Ele me liga no sábado e fala assim, Marcelo, você conhece tia Lourinha? Eu falei, não conheço tia Lourinha. Você checa pra mim? Aí eu falei, vou checar. Liguei pro meu pai, conhece tia Lourinha? Ele, nunca ouvi falar, mas vou checar. Liguei pra minha mãe, conhece tia Lourinha? Na hora. Tia Lourinha era a melhor amiga da sua avó, grande amiga da sua tia Maria, morava em Copacabana, morreu de câncer. Você conheceu ela muito pequenininho. Por quê? Eu falei, tá, depois eu explico. Eu liguei pro médium, aí ele falou assim, olha, aí eu falei, existiu uma tia Lourinha. Aí ele falou, então tem uma mensagem da tia Lourinha para você, que eu recebi, eu queria checar antes. Aí a mensagem é a seguinte, curta. Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida, volto contente por tudo que nos deu a divindade. Sua tia e seu avô, tinha morrido pouco tempo antes, pedem que você persevere na grande luta de divulgar a obra do apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Confie em Deus e siga adiante, porque foste chamado ao trabalho e agora não podes abandoná-lo. Um beijo da tia Lourinha. Ou seja, parei de pesquisar um novo personagem, né? Fiz agora várias palestras esse mês e estou mergulhado realmente na pesquisa das mensagens psicografadas. E para você hoje, o que é psicografia? Psicografia é a comunicação entre vivos e mortos, né? E eu quero saber como é que isso se processa cientificamente, né? Porque você ainda não tem, depois dessa sua busca de 10 anos, né, que você está mergulhado nesse trabalho, você ainda não tem uma ideia? Eu tenho uma ideia, assim, é uma comunicação mente a mente mesmo, né? Mas antes eu era tão cético, Ana, que para mim era inadmissível, eu não conseguia entender direito. Eu não sabia se existia vida depois da morte, por exemplo. Esse é um passo que você dá e é um passo grande, né? Quando você chega e fala assim, não existe vida depois da morte, né? Para um jornalista. Para um jornalista, de tantos anos de série. Exatamente. Então é uma coisa assim que eu tenho que, para afirmar isso, eu tenho que afirmar isso com muito cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado nesse próximo livro de fazer uma investigação realmente jornalística, o mais isenta, o mais objetiva possível. O Chico falava que todo médium é falível, ele erra, todo médium erra, né, Celso? É um cuidado que a gente tem sempre que ter. Quem não erra é só Deus. Não, então é assim, a gente encarar cada mensagem
como é uma mensagem, cada médium é um médium erra, o médium acerta. Então, essa pesquisa, essa investigação, eu vou ser o mais objetivo possível, né? Questionando sempre. Eu acho que esse é um compromisso meu profissional. Né? Mas a cada mensagem que eu leio, que eu estudo, mais eu fico impressionado. As mensagens do Chico, as mensagens do Celso. Tem uma mensagem do Chico que ele recebeu, uma delas que é linda, que a filha manda para a mãe um poema cheio de N's. São os N's maiúsculos no meio do poema. Você conhece isso, Celso? Aí tem N, 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 e a mãe não consegue entender, e no final a filha fala assim: um beijo N no seu coração, da filha Rosemary. Aí a mãe fica pensando, por que esse monte de N? Depois ela lembra que ela costumava se despedir da filha sempre com um beijo no nariz, na ponta do nariz. Né? Então esses detalhes, né? De onde vêm esses detalhes? Eu quero saber, né? Quer dizer, Permite um instantinho. Sim. Patrick Drouot é um físico francês. Ele explica como é a comunicação, mas ele não acredita em espírito. Ele fala em consciência que viaja. Ele tem vários livros, ele vem sempre ao Brasil. Porque eu também pesquisei muito cientificamente, Ana. Por quê? Porque às vezes as pessoas dizem assim, você acredita ou você não acredita, você aceita ou não aceita e acabou. Mas eu sou muito São Tomé, eu sou muito ver para crer. E quando a Aninha desencarnou, eu li muito, muito, muito sobre a morte. Não só livros espíritas, mas livros científicos também. Então tem o Dr. Deepak Chopra, que é médico, Raymond Mod, que tem 500 casos de crianças que estiveram. Depois eu posso te dar uma lista, tá bom? Só uma parte. Quanto tempo por dia você se dedica nas segundas e terças-feiras lá em Uberaba ao trabalho físico? As segundas e sextas e segundas, né, Celso? Segunda e sexta. E algumas viagens, né? Porque eu recebia muitas cartas de mãe dizendo da possibilidade de ir em Uberaba, porque não tinha dinheiro para pagar uma passagem, para ficar no hotel. Aí eu comecei a pensar, por que não eu ir até uma cidade, ver essas mães que não podem vir até Uberaba, ficar na casa de um amigo, e comer um arrozinho ali com um amigo, dormir num colchão lá no chão, mas encontrar com essas mães. Quanto tempo você fica em cada? Vai de 1h30 a 2 horas, escrevendo. E qual é a importância, Celso, que você sente que para as outras pessoas? Por que para você o trabalho de psicografia é tão importante para as pessoas que perderam alguém? A gente sabe que é um consolo, né, que esse detalhe Mas no que isso você sente que muda exatamente nas pessoas que você teve a oportunidade de conhecer nesses 20 anos de psicografia? Ana, toda mãe, todo pai, principalmente estou dizendo mãe e pai, porque amor com filho parece uma coisa diferente, principalmente amor de mãe. Então, todos dizem assim, cada dia que passa eu tenho mais saudade do meu filho. Então, não é natural essa perda? É natural. Uma saudade de 10 anos é muito mais que 10 dias. Porque as pessoas falam, não, com o tempo você vai esquecer. Não esquece. Então, quem ama não esquece nunca. Não. Então, quando a pessoa recebe uma carta do filho e que abraça aquelas páginas, como se estivesse abraçando o próprio filho, e vem até agradecer a gente, eu falo assim, meu Deus, mas eu não fiz nada. Eu estou aqui porque é igual o Chico falou para mim, você fica sentado nessa cadeira ou vai para o Passo da Coice. Então eu estou sentado nessa cadeira simplesmente para não ir para o Passo da Coice. Agora uma mãe chega, me abraça, e você diz, você cobra alguma coisa, que a gente não cobra nada, mas a gente tem direito de pedir. E eu falo assim, eu vou pedir uma prece para a senhora, porque prece de mãe arromba a porta do céu. A minha só vai até ali no telhado. E isso é gratificante, depois você reencontrar com essa mãe. E ela diz assim, orei muito pro senhor. Emociona. Eu vi a Ana Rosa aqui. É estranho, até hoje eu não consigo imaginar como é que é esse amor de mãe. E nesses anos que eu estou junto com essas mães, eu até me arrependo muito de não ter aproveitado mais minha mãe fisicamente aqui junto com a gente, podia estar todo dia com a gente, né?
Falei, mãe, nossa, quantas vezes deixei de ficar junto, a senhora, para estar junto com os amigos. A senhora queria me contar as coisas. Eu falava, não, mãe, isso é coisa lá do tempo do onça, não. Eu quero coisa nova, né? E deixava de escutar ela, quantas coisas que eu poderia ter aprendido com ela, né? Quantos abraços a mais, quantos beijos a mais, né? Que eu poderia ter dado na minha mãe, né? E hoje eu estou descobrindo que a minha mãe gosta muito mais de mim do que eu pensei. Ela já faleceu? Já faleceu. Mas um dia a gente vai encontrar lá, nós vamos conversar muito sobre Como isso. é que é hoje para você, quando você, que já obviamente, não sei se habitua a ver espírito, né, do outro lado, pessoas que você já sabe que partiram, como é que é hoje para você? Aquele seu medo inicial lá, como é que fica essa sua relação hoje? Não assusta ainda. Assusta porque você está em determinado local, sozinho ali, fazendo alguma coisa, e de repente aparece uma pessoa em pé, uma pessoa estranha, que aparece à sua frente. Então você às vezes não tem força para falar, não tem força para fazer nada. Você escuta e assusta demais. Eu até costumo dizer, quando o médico fala assim, eu vejo espírito, eu falo, você tem medo? Se assusta? Não. Eu falei, ele acha que vê. O Chico, eu ainda... Ele acha que vê? Se ele não se assusta, não... Olha, Ana, às vezes você está lá sozinho na sua casa, de repente chega uma pessoa, um familiar seu, fala, Ana, de repente você leva um susto. Você leva um susto. Agora imagina aparecer de um momento para outro uma pessoa completamente estranha na sua frente. Você assusta demais. Aí eu perguntei pro Chico, eu falei, Chico, esse medo meu, será que é falta de fé? Ele falou, não, o medo é parte integrante da mediunidade. Porque todo médium é muito sensível. Então é onde eu até gostaria de pedir para os pais tolerarem. A criança tem muita facilidade de ver. Então às vezes a criança não quer dormir no quarto sozinho, está com medo e os pais querem obrigar a criança a ficar sozinha ali. É um martírio. Pode levar até um estado depressivo, né? Uma enfermidade. A criança ainda não... Quer dizer, é uma passagem que ela está chegando ainda e ela consegue ver coisas que a gente não vê. O Chico até falava, eu estou dizendo muito Chico, mas porque é um professor. Para mim é um professor, um mestre. Aí fala, mestre é Jesus. Eu falo, não, aquele é mestre dos mestres. O Chico para mim é mestre. Então, você tem que ter essa tolerância, porque a criança, ela vê demais, porque faz tempo que ela veio para cá. E o idoso vê demais, porque ele está perto de ir para lá. Aí então começa, meu pai está aqui, minha mãe está aqui, o idoso, e o pessoal está caducando. Não, em determinado momento, sim. É um problema da própria idade. Mas grande parte ele está vendo mesmo a visita dos familiares dele. Me contaram, eu não sei se é verdade, o Marcel, e você pode me dizer, que o Chico, antes de partir, disse que teria dado para alguém algum código, alguma coisa, que quando ele se comunicasse com alguém, essa pessoa, os familiares, eu acho que o filho... Os familiares falaram isso, né? O filho adotivo falou, o Eurípides. A Kátia, o filho adotivo dele, o Eurípides, e o doutor Lipstein, que é um médico que cuidava do Chico. Então, disse que ele Você sentiu alguma comunicação? Já faz quanto tempo que o Chico foi? 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 4 meses. Isso, eu senti alguma coisa que eu senti foi saudade. Eu hoje sinto saudade. Mas, Ana, tem uma história engraçada com o Celso, que o Celso é essa simplicidade de sempre, né? E aí eu perguntei pra ele assim, Celso, você não tem às vezes assim vontade de repente ser o portador dessa mensagem do Chico? E ele disse brincando, ele estava passeando com um cachorro lá em Uberaba, quando eu encontrei ele passeando com o cachorro, ele falou, olha, eu espero não receber não, porque eu quero continuar passeando com o meu cachorro assim domingo, né? Porque iam todos os holofotes pra cima do Celso, né? Mas aí eu não recebo a mensagem do Chico, mas vem no programa da famosa Maria Braga. Agora... Mas sabe, Ana, uma coisa que eu conversei com uma das mães que receberam mensagem através do Celso. Ela é a Sandra Regina, lá de Campinas, e o filho de 19 anos morreu dormindo.
ela encontrou o filho de 19 anos morto na cama, o coração parou de repente. Essa mãe ficou destruída, desesperada, né? Então ela foi, a primeira mensagem que ela recebeu foi através do Celso, e numa das mensagens, na véspera da morte do rapaz, ele tinha perdido a carteira de documentos na faculdade. Então ele estava muito aflito na véspera, porque perdeu os documentos todos. E na mensagem que o Celso psicografa, ele fala, o filho, a mensagem aparece, ele não deixava de falar quanto à carteira do colégio, que novamente estava em meu poder. O filho fala, é como se a carteira já tivesse com ele lá. Ele achou a carteira. Achou a carteira. Então você tem nessa mensagem, além de ser mamãe Sandra, papai Márcio, tem vários nomes de avô, todo mundo lá para receber o menino. Então, isso, o que a mãe mandou uma carta para mim, rápida, assim, em que ela fala assim: Marcel, aí vão as mensagens do meu filho Rodrigo. São através delas que nós aqui de casa continuamos vivendo e acreditando que a vida continua e a morte é uma viagem. É como se nosso filho estivesse no exterior e nos mandasse cartas para acalmar o nosso espírito. Então você vê o efeito que isso é, né? Como muda a vida daquela família, né? Então, e ela recebeu de sacramento, de um médium, ela nem foi a sacramento, começaram a chegar mensagens sem que ela desse nem o nome do filho, mensagens assinadas pelo filho dela lá em Sacramento, que acabaram chegando a ela, também cheias de dados, de minúcias. Então, agora, a vida dessa mãe, como a vida de muitas mães, ela muda por causa do trabalho de médiuns como o Celso, né? Quer dizer, elas sentem, é como se o filho tivesse viajado, né? Quer dizer, como o filho está vivo. Olha, eu ficaria aqui conversando com vocês até sempre. Mas meu programa termina daqui a pouco. E eu tenho que ir embora, que eu tenho outras coisas aqui para cumprir. Eu queria muito agradecer a sua presença, Aninha. É gostoso conhecer você mais de perto, essa mãezona, além da atriz de 48 novelas. Né? Obrigada. 49 já. 49 já, né? Agradecer ao Marcel, que tem um bom caminho aí nessa sua pesquisa, né? Que você traga um pouco mais de luz nesse assunto tão misterioso ainda, né? Pra gente, leigos e não portadores desse presente que o Celso tem. E agradecer o prazer de eu estar perto de você, de conhecer. Eu estou honrado, viu? né? Aliás, isso são coisas de Deus, porque eu não tenho mérito nenhum para estar num programa. Agora você vai ter um serviço a mais aqui, e eu vou pedir um favor. O pessoal da produção está dizendo que está chovendo pergunta do Brasil e do mundo. E tem um negócio que chama computador, que mediunidade ainda não combina muito com essa tecnologia moderna. Ou combina, não sei. Mas a gente está pedindo para o senhor dar um chegadinho com as meninas do chat. Se o senhor puder responder umas perguntas e ajudar umas pessoas pelo chat nosso do programa, eu agradeceria. Pedido seu honra. Eu agradeço de todo o coração de estar presente. Agradeço você mais uma vez pela sua demonstração de fé, de amor à vida, e pedindo a todo mundo que ame a vida dessa maneira que você ama, não só a própria vida, mas a vida do semelhante também, respeitando a vida do semelhante. Obrigada. Que Deus dê tudo de bom. Também. Vai com Deus, tá? Uma boa viagem. Agora você dá uma viajadinha no nosso chat aí para falar um pouco com as pessoas que estão querendo. Tem muitas perguntas. Não sei se a gente consegue respondê-las todas nessa vida, mas eu acho que vale a pena tentar e acreditar. Vai com Deus, viu? Obrigada, Aninha. Vai com Deus. Vou... Tá? Do meu espetáculo. Deixa eu mostrar. Violetas na janela. Não, mas deixa eu mostrar o seu trabalho. É um espetáculo. É a adaptação de um livro psicografado. Chama Violetas na Janela. E coincidência, a Fernanda fala que a mãe dela tinha violetas também na janela. Vai com Deus. Eu vou pro intervalo comercial de novo, mas eu volto, tá? Tchau, pessoal.